Graça e paz, irmãos. Boa noite neste domingo, dia 12 de julho de 2020. Então, nós agradecemos a Deus por esta bênção de termos mais uma transmissão neste culto, né? Mais uma transmissão desta mensagem. Nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade. Sabemos que não podemos por enquanto, ter este culto presencial, não podemos ainda estar no mesmo ambiente, infelizmente ainda estamos neste período de isolamento social, mas também cremos na soberania do Senhor. Estamos felizes porque o Senhor é soberano. Ao mesmo tempo também nós nos solidarizamos com cada uma das famílias que tem passado por perdas, por angústia, por cada irmão que está em recuperação. A nossa oração é que o Senhor restaure, a nossa oração é que o Senhor cure, que o Senhor traga a vitória para o seu povo e para toda a nação. A nossa oração também ao Senhor é que Ele verdadeiramente possa estancar esta pandemia, possa exercer a sua soberania sobre esta pandemia que nós temos vivido e que o nome dEle seja glorificado, que nós possamos o mais rapidamente possível voltar a termos a possibilidade aquele abraço cristão, aquela comunhão familiar como estávamos acostumados. Amém? Nós estamos neste período tendo como tema, colocando em prática o amor ao próximo. Então, como colocar em prática o amor ao próximo? Este é o tema que nós temos trabalhado neste mês de julho. Agradecemos a Deus pelos departamentos de ação social da nossa igreja, do Templo Batista de Itapuã, tanto a ação social interna quanto externa, com o Grupo Resgate. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade de desenvolvermos este tema tão importante. E nesta noite, para isso, nós vamos ver Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10. E o título da mensagem para esta noite é 6 características daquele que ama na prática. Então nós vamos ver 6 características do cristão que ama na prática, ou da pessoa que ama de maneira prática ao seu próximo, em Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10, que diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E, chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados ao meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Oremos. Querido Senhor, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, te agradecemos por esta oportunidade, ó Pai, de transmissão desta mensagem. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que cada um que vai assistir, ó Pai, neste domingo, dia 12 de julho, possa crescer espiritualmente, possa ter um coração voltado para fazer a Tua vontade. E também, Senhor Deus, aquele ou aqueles que em outra oportunidade, em outra data, também vão assistir, ó Pai, eu te peço que, em nome de Jesus, também cada um possa ser edificado, Senhor Deus, possa crescer na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, abençoa, Pai,
Abençoa esta mensagem em nossos corações. Nós te pedimos que os nossos corações sejam trabalhados pelo Teu Espírito Santo para o crescimento espiritual, para a salvação daqueles que ainda não te conhecem. Usa, Senhor Deus, esta mensagem para a salvação, para a edificação, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, nós temos aqui os 2 primeiros versículos. Eles mostram algumas coisas sobre esse centurião. Ele morava em Cafarnaum, ele era um centurião, ou seja, ele era uma pessoa que ele tinha grande autoridade militar, havia soldados debaixo de sua autoridade, como ele mesmo declara isso, e ele era uma pessoa que também estava acostumada a obedecer à autoridade, porque ele, como centurião, também tinha pessoas que tinham autoridade sobre ele. Ele já estava em Cafarnaum, provavelmente há um bom tempo, já que vemos que ele teve a oportunidade de construir a sinagoga daquela cidade para aqueles judeus que tinham ido ao encontro de Jesus, levar o seu pedido. Então, é um homem que nós vemos aqui, ele tinha um servo, ele tinha soldados debaixo de sua autoridade, ele já estava há algum tempo em Cafarnaum, e ele tinha angariado, inclusive, a simpatia de pessoas que normalmente teriam até ódio contra ele, teriam algum tipo de sentimento de ojeriza contra ele, em virtude de ele ser romano. Mas nós vemos essas características nele. Então, os centuriões, os militares romanos, eles eram famosos pela coragem, pela bravura, pela dominação, mas também eram famosos pela brutalidade. Eram famosos e eles eram conhecidos, e nenhum reino se torna um grande império, como foi o Império Romano, se os soldados, principalmente naquela época, não tivessem essas características. Muitas vezes, muitos deles até muito sanguinários. De modo que o que nós encontramos aqui é um centurião que ele demonstra características bastante diferentes dessas que normalmente nós esperaríamos encontrar em qualquer soldado, qualquer centurião, qualquer militar do Império Romano. Vale lembrar que o mundo daquela época ele era totalmente diferente do nosso, no que se refere a guerras, no que se refere a justiça internacional, a leis internacionais. Não havia tudo isso que nós conhecemos hoje. Coisas, inclusive, que foram criadas para a proteção das nações depois de 2 guerras mundiais. Já naquela época, nós não encontramos isso. De modo que não era tão incomum encontrar soldados, encontrar centuriões que fossem realmente até sanguinários. Alguns deles, inclusive, tendo prazer em levar dor para outras pessoas. Então, esse é o contexto deste homem, mas são essas as características que nós encontramos nele. Características diferentes das que normalmente se encontraria em um soldado, se encontraria em um centurião. E ele é um homem que ele amava alguém que não lhe era familiar. É um homem que era acostumado à guerra, acostumado à ferocidade, acostumado a doenças, acostumado à morte, mas ele amava o seu servo. E esta aqui é a primeira característica que nós encontramos nele, e que pela atitude dele, no que se refere ao amor prático, a colocar em prática o amor que ele tinha pelo servo, nós vemos isso aqui nele. Essa primeira característica, a de alguém que ama um outro alguém que não tem o que lhe oferecer. É o amor gratuito. Então a primeira característica de amar na prática é o amor gratuito. É o amor que uma pessoa deve ter por outro alguém de maneira gratuita, ou seja, sem esperar receber nada em troca. É o servo que está em uma posição de dívida em relação ao seu senhor. É o servo que está em posição de estar debaixo de uma autoridade. Nós sabemos que, infelizmente, pelos
pelos estudos arqueológicos, pelos estudos dos historiadores, nós sabemos que a vida dos servos não era tão fácil. A vida dos servos naquela época, debaixo das leis romanas, não era tão fácil. Mas o que este homem tinha de sentimento em relação ao seu servo era amor. Portanto, um amor gratuito. É um amor que o próprio Jesus nos ensina em Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40, nos diz assim, Mateus 22, do 34 a 40. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceram os saduceus e reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, mesmo sem ter um contato com Jesus, este homem, ele exerce na prática esse amor ao próximo. Alguém pode argumentar, mas é um servo, provavelmente estava com ele há anos, talvez até décadas, alguém que talvez ele já considerasse da família. Sim, mas a posição não mudou. Um é o senhor da casa e o outro é o servo da casa. E numa sociedade em que os serviçais muitas vezes eram tratados como objeto. Muitas vezes eram tratados como menos valiosos do que determinados animais, como um cavalo, por exemplo. Então, essa é a primeira característica do amor gratuito que nós vemos como algo importante, inclusive na vida de todo e qualquer cristão, hoje em dia. Quando ele ouve falar sobre Jesus, ele manda alguém, né? Ele manda um grupo de judeus, e isso é muito importante. Porque ele ouve falar que Jesus está vindo, mas o que nós encontramos no versículo 3 é o seguinte: e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse a curar seu servo. Então, a segunda característica que nós vemos aqui nesta noite em relação a este homem, e é uma característica sobre o amor na prática que deve ser encontrado em todo cristão, o que nós encontramos aqui é que é o fato de reconhecer que precisa de ajuda. O que é que este homem faz? Ele acredita que ele não é digno de receber uma visita de Jesus, então o que é que ele faz? Ele envia pessoas que eram da mesma nacionalidade de Jesus e pessoas que ele acreditavam que eram mais dignas do que ele, o centurião. Ele reconhece que precisa de ajuda. Ele percebe que não é o fato de ele ser centurião, não é o fato de ele ter tantos soldados debaixo de sua autoridade, que ele é por isso melhor do que quem quer que seja, ou pelo menos melhor do que os judeus. Ele reconhece que precisa de ajuda, ele se coloca como alguém que não é digno de receber em sua casa o mestre, o rabino Jesus, né? Como ele era conhecido por alguns, o mestre Jesus. Então o que é que ele faz? Ele pede ajuda. Na nossa vida precisa ser a mesma coisa. Nós encontramos tantas situações em nossas vidas e que em muitas delas o nosso desejo de levar o amor ao próximo, ou de levar o amor na prática a um grupo de pessoas, quer seja na parte de alimentação, quer seja na parte de vestuário, abrigo, na questão espiritual. Mas, na esmagadora maioria das vezes, nós somos mais efetivos quando fazemos isso, quando fazemos em grupo. Quando juntamos as forças, quando um reconhece que precisa do outro, o outro reconhece que precisa também de um terceiro, esse terceiro de outro mais, e assim nós, juntos como igreja, como corpo, nós conquistamos mais possibilidades e mais atitudes práticas para ir de encontro à necessidade do próximo. Então essa segunda característica que nós encontramos neste homem
Precisa permear todo crente. É mais ou menos como nós encontramos em Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Então, Efésios capítulo 4, versos 15 e 16 diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ele, embora talvez não conhecesse de maneira tão sofisticada como o pensamento de Paulo aqui conhece o que é trabalhar em grupo, mas ele reconhece o que é trabalhar em grupo e que na hora de fazer o bem para outra pessoa, para outro alguém, muitas vezes nós precisamos de ajuda. Então essa é a segunda característica que nós vemos neste homem e que devemos encontrar em todo crente para que ele possa demonstrar na prática o amor ao próximo. É o reconhecimento de que precisa de ajuda. É o reconhecimento de que sempre há pessoas que podem ajudar, que podem somar, para que com esta soma as necessidades de outras pessoas possam ser sanadas e que outras pessoas possam ver Jesus em nós. Então essa segunda característica, glória a Deus por isso. Não, nós temos, amados irmãos, também uma terceira característica, que é uma vida de oração, ou uma vida de rogos, rogar e orar. Nós encontramos ainda aqui no nosso trecho que ele reconhece a necessidade de ajuda, ele reconhece que precisa de pessoas para ajudá-lo, e o versículo 3, ainda estamos no versículo 3, que diz assim: E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe. Ele envia pessoas que roguem por ele, que intercedam por ele. Ele conhecia a natureza do rogo, da intermediação, da intercessão, da oração. Esta característica que nós encontramos neste centurião é também uma característica que deve ser encontrada em todo crente. A ajuda ao próximo. O reconhecimento de ajudar o próximo é um fato, mas o reconhecimento de que tudo isso precisa ser debaixo de muita oração é vital. Muita oração para que sejamos necessariamente conhecedores das necessidades do outro, das demandas do outro, ir em encontro a essas necessidades e ser instrumento de Deus na vida do outro, na vida do próximo. Colocar o amor de Deus na prática em favor do outro requer oração, requer rogos, requer uma vida de disciplina em oração, requer uma vida de intercessão em favor do outro. Nós encontramos em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Aquele que se presta a colocar em prática o amor ao próximo precisa lembrar de estar sempre em oração. De que a oração precisa fazer parte de sua vida. E não apenas de um momento ritualístico em determinados minutos do dia. Mas precisa ser uma tônica da vida. Precisa ser uma característica de vida. Nós encontramos, por exemplo, aqui mesmo no livro de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8, um outro trecho bastante interessante sobre a vida de oração. Lucas 18, do 1 a 8 diz: E contou-lhes também, isso aqui Jesus contando uma parábola, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz.
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui o Senhor Jesus, ele conta uma parábola nos mostrando a necessidade e nos mostrando a importância de orar sempre e nunca desfalecer. Uma das principais características do trabalho cristão no que se refere a amar na prática o próximo, é saber que ele precisa ser instrumento na mão de Deus em favor do outro para resolver problemas, muitas vezes de abrigo, alimentação, vestuário, agasalho, na vida desse outro, na vida do próximo. Mas o cristão, aquele que ama Cristo, aquele que ama o Senhor e quer também, na prática, amar o próximo, sabe que todas essas coisas são problemas passageiros. Sabe que todas essas coisas são fundamentais, mas que o mais fundamental ainda é levar para esta outra pessoa ajudada a palavra de salvação. E muitas vezes as pessoas que são ajudadas, elas estão com um foco tão centrado nas suas necessidades mais urgentes, no que se refere ao contexto humano, no que se refere à visualização humana, que ela muitas vezes não presta atenção ou finge prestar atenção para a mensagem que está por trás ali da doação do alimento, da doação do agasalho, da doação do abrigo. Então, ela crê que para ela o mais urgente é barriga cheia, é agasalho sobre o corpo, é um teto sobre a cabeça. E então ela tem a tendência de deixar em segundo plano a mensagem que o cristão está levando. O fato de que ele reconhece que o que ele está entregando de mais precioso não é a alimentação, não é o abrigo, não é o agasalho, mas sim a palavra de Deus. Quando ele ignora isso, então muitas vezes o cristão ele pode achar que o seu trabalho está sendo infrutífero, porque ele ama de tal maneira aquela pessoa a quem está ajudando que ele tem convicção e ele quer passar esta mesma convicção para a pessoa que está sendo ajudada, de que a maior necessidade da pessoa que está sendo ajudada não é barriga cheia, corpo aquecido e teto sobre a cabeça. A maior necessidade dessa pessoa é que ela seja salva do fogo do inferno. Para isso, requer muita oração. Porque muitas vezes os frutos não são vistos na mesma oportunidade. Muitas vezes a pessoa não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida no momento em que está recebendo o alimento, no momento em que está recebendo o agasalho, no momento em que está se utilizando de um determinado abrigo. Mas nunca nos esqueçamos. O nosso papel é semear. O nosso papel é pregar. O nosso papel é ensinar. E o Espírito Santo vai convencer aqueles que hão de herdar a salvação. Amém? Então essa característica que nós temos aqui é que a terceira característica dos rogos, da oração. Essa característica precisa permanecer em nós, mesmo quando parece que os nossos esforços no que se refere à pregação, mesmo quando parece que o nosso trabalho no que se refere a levar a palavra, estão sendo barrados pela comida, estão sendo barrados pelo agasalho, estão sendo barrados pelo abrigo. Nunca nos esqueçamos. O Espírito Santo usa cada um de nós para fazer a sua própria vontade. E os frutos virão. Mesmo que pareça tardio, os frutos virão. Porque o Senhor é o dono do tempo. E Ele sabe a hora certa de agir nos corações dos homens. Vamos para a nossa quarta característica, que é a característica de número 4, que nós encontramos nos versículos 4 e 5. Então, Lucas capítulo 7, versículos 4 e 5, dizem assim:
E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, a quarta característica que nós encontramos neste centurião, que é a mesma característica que é necessário encontrar em todo crente, é: ele reconhece que a vontade de Deus precisa ser soberana e precisa ficar acima da vontade dele, o centurião. A vontade do Senhor está acima da vontade dele, acima da vontade do centurião. Como é que nós encontramos isso daqui? Lembremos, este homem é um centurião romano. Este homem é um oficial do exército do império dominante naquele lugar, em toda aquela região do globo. Um dos impérios mais imponentes e mais duradouros da história da humanidade. No que se refere a tempo, é talvez o mais duradouro de toda a antiguidade. Então este homem, ele tem tudo para se orgulhar de fazer parte do exército romano. Ele tem tudo para se orgulhar de ser um romano. Ele tem tudo para acreditar que os seus deuses são mais importantes e mais poderosos do que quaisquer outros deuses de qualquer nação que seja, principalmente de uma nação subjugada como Israel, como os judeus subjugados debaixo do Império Romano. Mas apesar de ele ter este pano de fundo, apesar de ter essa história de vida e de nação, ao ter um contato com os judeus, ao ter um contato com o povo judeu, ele reconhece a nulidade dos seus próprios deuses. Ele passa a amar a nação. O versículo 5 diz que os próprios judeus reconhecem que ele ama a nação e que ele edificou a sinagoga dos judeus. Então é um homem que ele se converte. É um homem que percebe que a adoração aos deuses do panteão romano é uma adoração falsa, porque é uma adoração a deuses inexistentes, apenas fruto da imaginação humana. Então agora ele se rende aos pés do Senhor, ele se rende ao Deus de Israel. Ele reconhece que a vontade de Deus precisa estar acima da tradição familiar que ele tinha recebido, precisa estar acima da história da sua família, da história do seu país, da história do seu império. O que nós encontramos é um homem que ele percebe que a sua própria vontade precisa estar subjugada para que a vontade de Deus seja uma vontade soberana na sua própria vida. Nós encontramos isso neste homem e é a característica que é necessário que nós também encontremos em todo crente que se propõe a ser instrumento na vida do outro. Porque alguém pode argumentar: sim, pastor, mas nós já estamos convertidos. Será que todos estão? A minha oração é para que todos aqueles que ouvem esta mensagem, quer seja no dia em que ela é lançada aqui no YouTube, dia 12 de julho de 2020, quer os que vão assistir depois, todos sejam convertidos. Mas infelizmente nós sabemos que muitas vezes, muitas pessoas elas estão engajadas em serviço social, muitas pessoas elas estão engajadas em sanar os problemas do outro, mas que fazem isso por uma questão apenas institucional. Fazem isso apenas muitas vezes por uma questão de convicção pessoal de que tem de fazer a sua parte. Fazem isso muitas vezes até para ter uma consciência tranquila. E aqui é necessário deixar bem claro que fazer boas obras para as outras pessoas não salva. Fazer boas obras para ajudar crianças, ajudar idosos, ajudar famílias desvalidas não salva. Todas essas coisas são nossa obrigação e nós somos
considerados ainda como servos inúteis, mesmo quando fazemos com os nossos melhores esforços toda e qualquer coisa em favor do outro. Meu amigo, minha amiga, nunca se esqueça. Não importa o quão engajado você está na área social, no serviço social, na ajuda aos desvalidos, na ajuda aos necessitados. Se você não tiver um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo, você está sendo alguém que só está trabalhando para coisas terrenas. É o fato de receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida que vai te dar acesso ao céu. O crente verdadeiro é aquele que faz o bem porque ele reconhece que recebeu o bem do Senhor totalmente gratuito. E também agora ele quer repassar este mesmo bem para outras pessoas. O amor, através de um alimento, através de um agasalho, ou de qualquer outra atividade social, mas sempre reconhecendo que o Senhor nos chama para fazermos o bem, para amarmos o próximo como a nós mesmos, por uma questão de gratidão, e não por uma questão de barganha diante do Senhor. Então, o que nós encontramos aqui é este homem, ele grato por ter conhecido o Deus verdadeiro, e em gratidão a isso ele até passa a amar Israel, ele passa a amar a nação de Israel, e ele até constrói a sinagoga daquela cidade ali, daqueles homens que foram ali ao encontro de Jesus. Essa precisa ser uma característica que também nos norteia, a característica que deve ser vista em nós. Como João Batista lá em João capítulo 3, versículo 3 diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele homem, ele viu suas próprias convicções diminuindo. Aquele homem viu que o peso e a importância dos seus deuses antigos diminuindo. E agora, a vontade de Deus crescendo em seu coração. Glória a Deus por isso. Essa precisa ser uma característica em nós. Cada vez mais que nós possamos diminuir e Cristo cresça em nós. Nós chegamos agora, queridos, à quinta característica que nós encontramos neste centurião, e característica essa que precisa ser também encontrada em cada um de nós. E que característica é essa? A humildade com a autoridade. Nós encontramos isso nos versículos 6 e 7. Essa quinta característica nos versículos 6 e 7, que dizem assim: E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos dizendo, Senhor, não te incomodes, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo sarará. Ele é uma pessoa que ele tem humildade e ele reconhece o que é autoridade. Como é bom, amados irmãos, quando nós encontramos irmãos nossos a quem nós podemos apontar e dizer, eis ali um servo do Senhor, um humilde servo do Senhor. O que nós encontramos neste homem é humildade. Notem que ele é centurião, não é um soldadozinho qualquer, não é um soldado raso, ele é um centurião do exército mais poderoso da terra na sua época. Mas é humilde. Ele tinha todas as características militares para se orgulhar. Ele tinha todos os motivos para levantar o nariz e dizer, eu sou um centurião romano. Talvez outro em seu lugar mandasse uma tropa de soldados para levar Jesus, mesmo que à força, para levantar o seu servo da cama. Mas este centurião, ele sabe o que é humildade. Apesar de
todos os motivos que ele tinha para se orgulhar, apesar de todos os motivos que ele tinha para autoexaltação, o que ele encontra é um lugar de humildade e reconhece o que é autoridade. Ele reconhece a autoridade de Jesus. É necessário que esta seja a característica também que nos norteia, amados irmãos. Que saibamos o que é humildade e que saibamos reconhecer que é a autoridade de Jesus que deve prevalecer e não a nossa. Que é a vontade do Senhor que deve prevalecer e não a nossa. Que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E que o Senhor reina sobre todas as coisas. Glória a Deus por isso. Ele sabe da sua própria condição diante de Deus. Por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 20, parte C. Romanos capítulo 1, verso 20. Vamos ler todo o versículo, mas vamos ver aqui a última parte do versículo. Ele diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Esta característica que precisa permanecer em nós, desta última parte do versículo, ela precisa ser evidente em cada crente, em cada cristão. Se reconhecer como alguém que, se não fosse Cristo, seria indesculpável, inexcusável diante de Deus. É uma característica que precisa permanecer em nós, para nos mantermos humildes, para que a nossa vivência cristã, para que a nossa instrumentalidade nas mãos de Deus em favor do outro não faça com que nós pensemos de nós mesmos que somos mais do que aquilo que nós realmente somos. E o que é que nós realmente somos? Jesus disse muito bem: servos inúteis. Mesmo quando fazemos, somos servos inúteis. Este homem, ele se reconhecia como alguém que era indesculpável diante de Deus. Ele sabia da sua condição de pecador. Ainda neste mesmo livro, Romanos capítulo 3, versículo 23, nós encontramos assim, é um versículo bastante conhecido, creio que todos nós temos ele decorado. Então, Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Talvez ele não conhecesse a profundidade desta característica de todo ser humano dentro da profundidade da teologia paulina. Até porque Paulo nem convertido era nessa época, mas eu me refiro à profundidade, à acuidade no que se refere a entender o problema do pecado. Mas ele se reconhecia como pecador. Alguém que tinha sido ensinado que precisava da misericórdia de Deus. Ele se reconhecia como alguém que não era digno de receber debaixo do seu telhado Jesus Cristo. Ele reconhecia, ele se reconhecia. Isto é um lugar de humildade e isto é um lugar de reconhecimento da autoridade do Senhor. E esta precisa ser a característica que também nos norteia e que é necessário que as outras pessoas vejam prontamente quando estão conosco, quando interagem conosco. Esta é a quinta característica que nós encontramos neste homem. Que maravilha, amados irmãos. Que lição, que lição maravilhosa este romano tem ensinado para nós. Que bênção maravilhosa. A sexta característica, melhor dizendo, aqui em Lucas, capítulo 7, Lucas capítulo 7, versículos 9 e 10. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Qual é esta última característica que nós vemos? Fé. É necessário, queridos, que quando nós agimos na condição de sermos instrumentos nas mãos de Deus em favor do outro, tenhamos fé de que o Senhor nos usa para os seus propósitos. Mesmo que nós não enxerguemos, mesmo que nós não visualizemos, mesmo que nós não tenhamos a capacidade de atestar os frutos naquele momento, tenhamos a fé de que o Senhor, Ele está agindo. Ele está agindo nos corações daqueles que nós estamos mostrando Jesus.
e de que no momento certo o Senhor vai cumprir o seu propósito no coração de cada um deles. Tenhamos fé. E uma coisa que me chama bastante atenção é o fato de que Jesus está dizendo que nem em Israel ele tem achado tanta fé. E ele olha para a multidão e diz isso. Multidão de quê? Chineses, coreanos, brasileiros, uruguaios? Não. Multidão de judeus. Multidão de pessoas que faziam parte do chamado povo de Deus. É para esta multidão que ele diz: não tenho encontrado em Israel tamanha fé. Tanta fé. Então, os seus discípulos estavam ali incluídos. Jesus conviveu com João Batista, então o maior de todos os profetas estão aí incluídos. Todos aqueles profetas do Antigo Testamento, todas aquelas mulheres que seguiam Jesus, todos aqueles homens que seguiam Jesus. A fé que este homem demonstra, Jesus diz que é superior à fé que ele tem encontrado em Israel. Que esta seja também uma característica nossa, queridos. A nossa vida precisa ser uma vida de alguém que exerce fé na prática e de tal maneira que nós reconhecemos a autoridade do Senhor, que nós reconhecemos que a vontade do Senhor precisa estar em primeiro lugar, que a nossa oração vai ser ouvida, que nós reconhecemos que precisamos de ajuda, que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Queridos, a nossa vida tem que ser uma vida permeada pela fé. Mesmo que as circunstâncias pareçam ser tão adversas, e muitas vezes são, e o mundo está vivendo um momento de adversidade. Mas nunca se esqueça, por mais que seu coração esteja pesado, por mais que os pensamentos que permeiam sua mente sejam pensamentos nebulosos, por mais que os problemas familiares, ou financeiros, ou de saúde pareçam se agigantar diante de você, nunca se esqueça, mantenha a fé no Senhor. E se você ainda não tem esta fé que te salvou em Cristo Jesus, se entregue hoje, se entregue neste momento a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor faça que seja encontrado em cada um dos crentes, cada um dos cristãos, cada um de nós, todas essas características que nós vimos aqui naquele centurião, e que assim o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas, no fato de que colocamos em prática o amor ao próximo. Que Deus nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por este exemplo deste centurião aqui em Cafarnaum. Senhor, nós te agradecemos pelo exemplo perfeito que é Jesus Cristo, Teu Filho amado. Muito obrigado pela morte de Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela ressurreição do Teu Filho Jesus ao terceiro dia, que nos garante que Ele é a ressurreição e a vida, e que todo aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus, a sermos instrumentos em Tuas mãos em favor do próximo. Nós te pedimos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.